Não estava me sentindo bem, estava no 8º mês de gestação e estava sentindo umas tonturas. Pensei eu, deve ser a minha pressão que tá baixa, e coloquei um pouquinho de sal na minha boca. E vocês não imaginam o que aconteceu logo em seguida. Ficou interessado com esse relato? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, sou Dica Carvalho e este é o quadro Me Conte a Tua História. E hoje estou trazendo um relato pessoal e você que está chegando agora no meu canal e ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo que é postado aqui no canal. Lembrando que tem vários vídeos já aqui no canal, contando histórias maravilhosas, testemunho, e são todos verídicos, ok? E você que, assim, se interessar de estar enviando a sua história para ser contada aqui no canal, seu testemunho, seu relato, na descrição do vídeo está o meu e-mail para que você possa estar enviando a sua história. E estarei aqui contando no canal com muita satisfação. Então deixa seu like, deixa seu comentário. O like e os comentários é muito importante e me ajuda aqui no canal, ok? E vamos lá a esse relato. Eu estava no 8º mês de gestação, já era minha 2ª gravidez. E eu estava na casa dos meus pais, porque como era de costume, né? Quando eu estava assim já no finalzinho da gravidez, eu ia para casa deles, para ali ter os cuidados da mamãe, né? E eu não tava sentindo bem, tava meio tonta. Aí eu comentei com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu não tô sentindo bem, eu tô meio tonta. Aí ela fala assim, põe um pouquinho de sal na boca, porque deve ser a sua pressão que tá baixa. E assim eu fiz. Eu sentei na cadeira, sentei ali e ela veio, me deu uma pitadinha de sal, eu coloquei na boca. Vocês não imaginam, gente, vocês não imaginam o que aconteceu logo em seguida. Aquela tontura que eu tava, ela se intensificou. Aí eu fiquei muito tonta, comecei a sentir a cabeça rodar, uma coisa horrível. Aí eu falei com ela, mãe, eu não tô bem, eu não tô bem. Aí eu lembro assim que ela chamou meu pai. Aí eu recordo que meu pai, ele começou a fazer, colocou a mão na minha cabeça e fez uma oração. Até então eu tava ouvindo a voz do meu pai, né? Mas eu já tava desfalecida, assim, né? Mas eu ainda tava ouvindo ainda. Eu tava ouvindo ele orando. Gente, a voz do meu pai começou a sumir. Aí eu não ouvi mais nada, Como se eu estivesse num sono muito profundo, e nesse sono profundo eu tava sonhando. Essa foi a sensação que eu tava sentindo no momento. Eu não ouvi mais nada, não ouvi mais a oração do meu pai, não senti mais nada. E nesse lapso, muito rápido, eu ali desfalecida, foi quando, como eu posso dizer, como se fosse um sonho, uma visão, não sei o que foi. Eu via, na época, esqueci de relatar para vocês, eu tinha a minha primeira filha. Ela estava mais ou menos com uns 2 anos, uns 2 anos e 9 meses, 8 meses, uma coisa assim. E nesse momento que eu estava desfalecida e eu não ouvia mais nada ao meu redor, nenhum ruído mais, nada, nem não via também nada,
Nesse momento eu pude ver a minha filhinha de 2 anos e 9 meses. Era como se fosse... Como eu posso explicar, gente? Era como se fosse... uma coisa separava. Eu tava de um lado e ela tava do outro lado. Só que não tinha entre eu e ela tinha um obstáculo muito grande. Eu não tinha como chegar. Era como se fosse um rio ou um córrego. Não, córrego não. Era uma coisa muito... Era difícil estar do outro lado. E aí de onde eu tava, eu via ela lá do outro lado, ela sentadinha, né? Assim, e onde ela tava, era um gramado bem verdinho, uma coisa muito linda. E eu via minha filha ali sentadinha, sozinha ali naquele gramado, verdinho, verdinho, verdinho. E ali de onde eu tava, eu queria ir até ela, mas só que não tinha como eu ir até ela, não dava, era coisa impossível de eu chegar até ela. Eu tive aquele sentimento, um sentimento muito forte que eu não sei explicar, assim. Mas seria como se fosse um sentimento de querer estar ali, de aconchegar ela. Eu acho mais ou menos isso, né? Acho que dá para vocês entenderem, né? E eu tive essa sensação muito rápida. Passou, isso aí passou. Aí, após esse episódio, eu comecei a sentir como se o meu corpo, eu senti. Gente, foi uma coisa assim, como se fosse um imã, uma coisa magnetismo, assim, muito grande, muito forte. Senti no meu corpo como se ele fosse jogado de uma altura muito, muito, muito grande, muito profunda, assim. E aí eu sentia o meu corpo assim, ele descia daquele local ali, que eu não sei de onde que ele vinha, não sei explicar, só sei dizer que ele foi jogado. Aí eu sentia assim, meu corpo girando, e aquela coisa uma velocidade assim que não dá para explicar, assim, não tenho palavras para explicar a velocidade que o meu corpo vinha, né? Aí nisso que, daquela coisa, aquela, sabe, eu sentia era uma força muito grande, uma força tão grande que quando tava próximo, assim como se fosse próximo, assim, eu acho que a minha memória estava voltando, não sei, o meu sentido estava voltando, aí eu já pude ouvir a voz do meu pai. Eu pude ouvir a voz do meu pai ele orando por mim. Aquela voz vinha bem assim, muito baixinha. E ela era uma coisa incrível que ela foi surgindo na velocidade que o meu corpo vinha descendo desse lugar, meu corpo vinha descendo. Aí conforme ele ia chegando próximo, aí a voz do meu pai ia também aumentando. Aí quando eu senti aquele impacto tão terrível, gente, uma força tão grande assim, parece que uma coisa se jogou assim em mim, assim, tão forte, que aí foi onde eu vi, já tava meus sentidos, né? Aí eu vi meu pai ainda orando na minha cabeça, né? E eu fui voltando, só que eu tava, a percepção que eu tava do meu corpo era como se meu rosto estivesse para trás, então parece que girou, parece que não tava assim, meu corpo parece que não tava no lugar, assim, uma coisa assim, meu rosto para trás, e ainda continuei sentindo aquele, sabe, aquela tontura muito forte, aquela magnetismo, uma força muito grande. E foi quando eu voltei em mim, né? Aí aquela sensação passou, né? Eu já estava bem, né? E foi isso. Aí meu pai, quando ele percebeu que eu estava bem, né? Aí ele parou de orar.
E passou. Passou aquela sensação, aquela tontura que eu tava, aquela coisa estranha que eu tava, passou. Aí depois aí eu fiquei naquela memória, né, daquele ocorrido, foi questão de segundos, né, questão de segundos. Mas quando eu tava no processo lá de ver a minha filha, já parecia que tava há um tempo, sabe? Não dá pra entender essa questão de tempo, não sei se foi minutos, não sei se foi horas, não sei, não tenho como eu pontuar isso. Mas foi essa a experiência que eu tive, quase morte. Aí eu fiquei assim pensando, né, bem depois eu fiquei analisando, e tem um detalhe, eu não fui no médico, naquela época era jovem demais, não tinha muita experiência, eu não sei o que aconteceu, mas eu cheguei mais ou menos a uma conclusão que a minha pressão deveria estar alta, esse mal-estar que me deu deveria ser a pressão que estava alta e ainda coloquei ainda uma pitada de sal na boca e ela deve ter subido demais. Essa foi a conclusão que eu cheguei, que um grande erro, né? Um grande erro, mas por falta de entendimento, né, de não conhecer as coisas, fiz isso aí, né? Colocar sal na boca, sem saber o que realmente estava acontecendo, né? Não tinha noção nenhuma, né? E é isso, gente. Então, o que eu tenho a dizer é que jamais você faça isso, viu? Mulherada, entendeu? Às vezes, esse dizer é antigo. Você tá sentindo mal-estar, põe um pouquinho de sal, dessa sua pressão que caiu, o sal vai normalizar. Não caia nessa conversa, gente. Pelo amor de Deus, não caia nessa conversa. Nada de se automedicar, entendeu? Nada de fazer coisas sem orientação médica. Nada de tomar um medicamento porque, foi bom para fulano, foi bom para ciclano, mas pode não ser bom para você, pode ter efeitos colaterais. E nunca coloque sal, se você desconfiar que sua pressão tá baixa, nunca faça isso, ok? Procure um profissional que vai te orientar, que vai te examinar e vai saber o que realmente está acontecendo com você. E por imprudência minha, né, eu fiz isso aí, né, por não saber, não ter conhecimento. Hoje não, hoje as informações tá aí, entendeu? Cai nessa quem quer mesmo, né? Porque tem muitas informações, tem muitas orientações, tá bom? E é isso. Aí a conclusão que eu cheguei de tudo isso é que eu morri. Isso aí é literalmente, eu morri mesmo, morri. E Deus, ele é misericórdia, né? Ele é misericórdia. Aí o que eu entendi foi isso. Deus, ele viu ali minha filha, meu sentimento, entendeu? De mãe, entendeu? E ela precisaria muito de mim. Ia precisar muito de mim, e o Senhor me devolveu nessa terra. É isso a conclusão que eu cheguei, né? Ainda bem que eu tava descendo, né, gente? Descendo, né? Eu vinha de uma altura, né? Que eu imagino que era o céu, né? E não tava descendo, né? Não tava, tipo assim, descendo num buraco, né? Eu tava vindo de cima. Então foi isso. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Tá bom? Mas que nesse dia eu morri, isso aí foi bem claro, porque eu já não tinha mais nada, não sentia mais nada aqui. A única coisa foi esse lado espiritual que abriu, que eu consegui ver minha filha, né, nesse gramado, nesse lugar, entendeu? E esse é o ato que eu partilhei com vocês no momento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ok? E até a próxima.